Uou! Alô, tá tudo bem? Tá tudo certo? Então vem cá, gente, chega aí que nosso programa já tá no ar para começar aí a sua tarde de quinta-feira. Te convido para ficar ligado na tela da sua TV Cidade e da nossa TV Record. Ligadaça aqui ao vivo junto com você. Olha, já te convido para você, vai lá, dar uma participadinha junto conosco, vai? Ó, o endereço é esse aqui, facebook.com/programa.chegaí. Você participa junto com a gente, deixa sua sugestão, seu alô, seu recadão. Já manda um beijo especial nesta quinta-feira para a Junheca. Porque tem gente que veio neste mundo a trabalho, mas tem gente que veio neste mundo a reproduzir e foi ele, né? É. Tá vendo, Sérgio? É assim. O cara aí já tá aí recebendo, é a segunda, é a filhota, né? Tem um menino e agora chegou a menina, parabéns. Tá sempre aqui com a gente no estúdio. Nem no dia do nascimento da filha, rapaz. O cara tá aqui é com a gente, tá ligado? Olha, mas vamos embora, porque nesta quinta-feira nós temos um montão de coisa boa. Além da sua participação, como eu já falei, nós vamos ter aqui o nosso Balada na Cidade. Você vai se programar, ficar ligadinho no que rola durante o final de semana, algumas festas, programação cultural, cinema, tudo isso e muito mais. Além disso, a gente também vai conhecer um pouco mais sobre perfume. Você gosta de perfume? Tem gente que é alucinada, assim, que usa vários. E tem aqueles que só gostam de um em ponto final, não muda de jeito nenhum. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do perfume e também conhecer alguns tipos de perfume. Segura a onda que é daqui a pouquinho. Mas vamos começar o programa de hoje. Olha, nós vamos falar sobre um assunto muito sério. A nossa cidade está sediando o curso de combate ao trabalho escravo, que acontece desde ontem, dia 10 e segue até o dia 12, portanto amanhã. Eu já tenho aqui o meu convidado me esperando, é o Marcos Rosa. Ele é procurador do trabalho e é ele quem eu recebo agora. Tudo bom, Marcos? Por favor, seja bem-vindo aqui à nossa casa, chega aí. Então, Marcos, fique à vontade, junto com a gente. Bom, quero saber um pouco mais sobre trabalho escravo. Afinal, em 2013 a gente ainda fala de trabalho escravo e eu sei de um índice que me deixou preocupada, que o Maranhão fornece muitos trabalhadores escravos a nível de Brasil. Por que nós estamos nesse índice? O que acontece? Carol, infelizmente, né, a gente vem aqui para dar essa notícia triste, né? O trabalhador Maranhão, como tem se divulgado nas estatísticas, é a maior mão de obra escrava do Brasil. Calcula-se que 1/4 dos trabalhadores, ou seja, a cada 4 trabalhadores escravos, um vem do Maranhão, né? Sai do Maranhão para os estados como para São Paulo, para o Pará, para o Mato Grosso, para Goiás, tanto para trabalhar no roçado, quanto para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar. E isso é uma situação que tem preocupado muito o Ministério Público, né? E não só o Ministério Público, mas como a sociedade também, né? Porque a infringência desses direitos dos trabalhadores, ela também representa uma lesão aos direitos da sociedade brasileira, né? E por que o maranhense é um alvo fácil? Então, aí que a gente tem que ver os indicadores sociais do Maranhão, né? A gente vê que o Maranhão, ele tem um dos piores indicadores sociais do Brasil, juntamente com Alagoas e Piauí. A baixa instrução do nosso trabalhador. Seria um reflexo, né? É um reflexo, porque esse trabalhador não tem instrução nenhuma, é um semi-analfabeto. Onde ele vai conseguir um emprego? Mão de obra qualificada ele não tem. Ele precisa trabalhar para sustentar a sua família. Então ele é um alvo fácil dessas pessoas que insistem em descumprir a lei, insistem em tratar o ser humano, ainda em 2013, como você falou, como se fosse um animal, né? Sem os mínimos direitos assegurados a esse trabalhador. Isso que eu queria falar, como é que é a condição de fato de um trabalho escravo? Porque às vezes o pessoal de casa ainda se remete ao escravo, aquele escravo de muitos séculos atrás, e a coisa não é bem assim. Como é que é esse universo de quem vive sobre essa condição? Então o que acontece? Muitas pessoas hoje negam a existência do trabalho escravo, porque não compreendem o que seria o trabalho escravo contemporâneo, né? Muitos dizem, eu nunca vi ninguém amarrado numa fazenda no tronco, sendo chicoteado. É claro que isso não existe, né? Porque o trabalho escravo hoje, ele ganhou uma forma diferente. Ou seja, o trabalhador hoje ele é contratado para trabalhar numa fazenda sem os mínimos direitos assegurados na Constituição brasileira, sem os mínimos direitos assegurados nas convenções internacionais de trabalho, como, por exemplo, o direito à moradia, o direito à alimentação, né, o direito ao salário mínimo. Então, esse trabalhador é levado daqui para uma fazenda, chega lá, ele é imediatamente alojado num barracão de lona, e eu tenho uma experiência muito grande nisso aí, que desde o ano de 2007, eu já rodei todo o estado do Maranhão com operações do Grupo Móvel, e a gente acompanha essa situação triste. Aí o trabalhador é alojado onde? Num curral, justamente com animais, como nós já constatamos. Nossa. E nós chegamos ali, vimos crianças alojadas junto com seus pais dentro do curral, né? E eles tomavam água onde? Numa poça de lama, onde as vacas defecavam, onde as vacas tomavam banho, ali que eles tomavam água
ali que eles pegavam água para cozinhar, ali que eles tomavam banho. Então é essa a situação crítica. E a gente vê a criança ali. Ou seja, o filho do trabalhador escravo hoje, ele é um forte candidato a trabalhador escravo amanhã. Porque o Estado não está dando condições para essa criança se qualificar e conseguir um emprego melhor amanhã. Por isso que a preocupação do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que não basta combater o trabalho escravo, não basta ir na fazenda e pegar aquele trabalhador, porque amanhã o filho dele vai estar lá. Então é preciso que o Estado haja hoje no sentido de implementar políticas públicas como o PET, né, como jornada ampliada, para propiciar que essa criança ela tenha uma boa instrução e venha ter um trabalho amanhã diferente do seu pai, um meio de vida melhor que o seu pai conseguiu hoje. Eu acho que o que caracteriza muito bem essa situação é que muitos não podem sair de lá, eles têm que ficar ali, né, sob segurança de outras pessoas envolvidas com esse trabalho, e ele não tem o livre-arbítrio de transitar, de ir, de vir ou de não querer mais trabalhar naquela condição, né? Isso é outro fator que pesa muito, que ele deixa de ter a oportunidade de escolher se ele quer ou não continuar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas ele tem fazenda que não tem um jagunço armado. Mas eu tiro como experiência, às vezes nós vamos com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho, em 6 caminhonetes, e nós nos perdemos na chegada da fazenda. A gente chega a passar quase um dia inteiro tentando encontrar a fazenda dentro da mata e a gente fica perdido sem conseguir encontrar. Agora imagine você, esse trabalhador que é levado para lá pela primeira vez, como é que ele vai sair dessa fazenda? Ele é jogado lá, ele não tem como sair. Se ele sair, ele vai se perder no mato, vai morrer no mato. Nem tem como sobreviver, né? Muitos conseguem, saem na BR já quase para morrer, pedindo socorro na polícia, nas promotorias de justiça. Mas a situação é complicada. Há situações também que o trabalhador já sai daqui, da capital ou da cidade, devendo a passagem, chega lá, ele recebe uma foice, o esmeril e a bota, e tem que pagar por isso aí, só que o valor da diária nunca dá para ele cobrir o saldo que ele está devendo. Aí vira uma bola de neve. E aí tem que pagar a alimentação, vai virando uma bola de neve. E muitas dessas pessoas são honestas, e na cabeça deles eles são devedores, e aí eles só vão sair de lá quando eles pagarem, mas nunca conseguem pagar. Teve um caso que eu sempre cito, que chamou mais minha atenção. Nós chegamos a uma fazenda que os trabalhadores estavam lá 8 meses, nunca tinham recebido nada e ainda estavam devendo. E o que acontecia? Esses trabalhadores estavam alojados num barracão imundo, sem instalação sanitária, bebendo água no lameiro, e de manhã era fornecido apenas café preto para esses trabalhadores irem para o mato. Quando eles saíam, eles levavam um punhado de farinha e uma sardinha para 2 pessoas. Então eram duplas de trabalhadores com a sardinha e um punhado de farinha. Ali no mato mesmo, eles comiam essa sardinha, os dois comiam a farinha, trabalhavam até 6 horas da tarde no mato, voltavam para o barraco e comiam só feijão à noite. E aí foram esses 8 meses dessa situação. 8 meses? Que situação. Aí eu fico imaginando nós numa situação de uma pessoa dessa, porque o trabalho rural exige muito esforço físico, né? E o trabalhador mal alimentado, desnutrido, mas mesmo ali está sustentando só para se alimentar. Vai mesmo no limite, né? No limite, no limite. Nós não podemos mais tolerar isso. A sociedade não pode tolerar. A União, Estados, municípios, Ministérios Públicos não podem tolerar isso, né? É uma obrigação de todos nós combatermos essa subjugação do homem pelo homem. Nós estamos vivendo como se fôssemos há 2 séculos atrás. O que é inaceitável. Agora, como é que esse combate pode ser feito de uma forma efetiva, Marcos? Qual é o plano de ação para um momento como esse? Então, tem a prevenção, né, e tem a repressão. A repressão nós temos feito com um grupo móvel de trabalho escravo, né? Cada estado tem o seu grupo móvel, né? O Maranhão tem um grupo móvel local e existe o grupo móvel nacional, que fica vindo aqui ao Maranhão, né? Que é composto pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho. Esse é o grupo que vai mesmo vai em direto loco. à fazenda, se perde no mato, procura, chega lá, resgata o trabalhador, tira o trabalhador da fazenda, indeniza o trabalhador, consegue seguro-desemprego. A outra forma de coibirmos o trabalho escravo está aqui no início, como eu acabei de falar. É na educação infantil, na criança, porque essa criança hoje, ela não tem perspectiva nenhuma de vida. Essa criança está afadada ao insucesso, a ser um escravo no futuro. A ver qualquer oportunidade como se fosse sua grande chance, né? Ele vê o futuro dele no pai dele, ou seja, o pai leva a criança para o curral, a criança vai ser acostumada ali, o pai leva a criança para o barracão. Não tem educação de qualidade no nosso município. E aí por isso que o Ministério Público do Trabalho tem exigido, tem atuado, né, em relação aos municípios para implementarem o PET, o Programa de Reeducação ao Trabalho Infantil, para implementarem políticas públicas, para combater o trabalho infantil, colocar nossas crianças no colégio, porque sempre diz, o Brasil é o país do futuro. Sempre estão dizendo isso, desde que eu era criança. Mas quem é o futuro? São as nossas crianças. Se nós não cuidarmos das crianças, o futuro das crianças vai ser futuros escravos. Essa linha vai continuar. Vai ser um ciclo vicioso. Então a gente tem que combater essas irregularidades. E a gente vê muito nos municípios, professores sem menor qualificação, sem concurso público, aí o prefeito contrata quem?
um apadrinhado político, que não é sequer professor. Quando eu era promotor de justiça, eu cheguei a ver casos de um zelador que foi contratado como promotor. Qual a qualificação desse zelador para dar aula para essas crianças? Então, essas crianças estão fadadas em sucesso também. Então, a gente tem que ver isso na conjuntura. Nós temos que resolver esse problema. E resolver esse problema aqui do Maranhão, que é o maior fornecedor de mão de obra escrava para o Brasil. Por quê? Justamente porque a nossa população está abandonada. Olha só, gente. Então, de fato, isso é um reflexo, né? A gente sabe que, como já o Marcos citou, essa questão estrutural, a base, as nossas crianças, o grande problema que nós temos na educação das nossas crianças vai gerar, aí, com certeza, inúmeros problemas. Esse fator social, esse rombo na sociedade acaba dando margem e dando oportunidade para que esse tipo de situação aconteça. É inaceitável a gente ver, em pleno 2013, nós termos trabalho escravo, tanto aqui no estado, como nós estamos fornecendo esse tipo de mão de obra. Então, a gente tem que, de fato, ser mais efetivo e mais rigoroso, a sociedade tem que cobrar isso, para que a gente não sofra mais disso e que a nossa população não seja vítima de uma situação como essa. Marcos, eu te agradeço a tua presença aqui junto conosco. Espero que até o dia 12 aí vocês possam cada vez mais trocar ideias e a coisa progredir, né? Porque esse encontro, inclusive, é a nível nacional, não é isso? Isso, tem procuradores de trabalho de vários estados do Brasil, que estão aqui em São Luís, por coincidência, a capital do estado que mais fornece mão de obra escrava, e a gente está estudando, implementando maneiras de combater o trabalho escravo de uma forma melhor, né? Para defendermos o nosso trabalhador que está abandonado, mas se Deus quiser, o futuro do Maranhão será muito melhor com essa atuação. Esse índice a gente não quer mais. Se Deus quiser, daqui 5 anos... Esse título a gente não faz questão. Esse título nós não queremos. Mas olha, já dizia minha avó, quem procura acha, viu? Se Deus quiser. Juro, mas vamos fazer assim, olha, a gente vai agora para o intervalo bem breve. Você aí do outro lado, dá uma acessadinha na nossa fanpage, facebook.com/programa.chegaí. Participa junto com a gente que nós estamos aqui ao vivo esperando por você. Eu vou pro intervalo e eu volto já já. É um instantinho só, não sai daí não.